bom dia, vencedores! Tudo bem com vocês? E hoje já estamos na quarta-feira. A gente vê que tá aí, o tempo passa, mas o tempo não passa rápido. O tempo passa do jeito que ele tem que passar. Essa mania de falar que o tempo passa rápido é coisa só da nossa cabeça. Ele segue o caminho dele. Como vocês estão? Bom dia, Jonas. Bom dia, Barreto. Sejam todos muito bem-vindos. Estou sobrecarregada. Será que você anda sobrecarregado? Será que você anda sobrecarregada? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque muitas vezes a pessoa anda ansiosa ou ansioso ou sobrecarregado. Você sabia que tem pesos que você carrega que eles não são seus? E isso que eu vou falar com você hoje. Tem pesos que você carrega que eles não são seus. Exatamente. Muitas pessoas, elas vivem preocupadas até mesmo com aquilo que não pertence a elas. Um exemplo, aconteceu uma coisa na vida do parente, na vida do vizinho. Essa pessoa ela já começa assim, se fosse eu faria isso e isso. Nossa, eu vi o filho da fulana, não obedece. Mas se fosse eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Às vezes é um sobrinho que às vezes está tendo um mau comportamento, você quer ir lá, você quer resolver coisas que não é peso seu. Muitas pessoas hoje andam sobrecarregadas com aquilo que nem é para elas. Olha só, em 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, muitas vezes a pessoa, ela fica ansioso. Por quê? Porque ela não coloca a confiança dela em Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar, estudar, mas sempre entender que Deus é quem nos guia. Então não vai adiantar eu ficar me sobrecarregando, me estressando, porque tudo isso só vai fazer com que eu venha tomar atitudes erradas. Quantas vezes a pessoa está nervosa, irritada com aquilo que ela não tem controle? Por exemplo, você não tem controle sobre a atitude de uma outra pessoa. Você não consegue ter controle. Então você está estressado e ansioso ou ansiosa, por quê? Eu acho que a pessoa devia agir de tal forma. E aí você se preocupa. O filho da fulana e você quer ir lá, você quer resolver, ninguém te chamou naquele lugar. Mas você insiste em ir lá, dar a sua opinião. E muitas vezes ninguém pediu a sua opinião e você está se estressando à toa. Bom dia, Bernardo, bom dia, Cida. Então você está se estressando à toa. Então é preciso parar com isso. É preciso entender que nós só temos controle sobre a nossa vida. Pode prestar atenção, muitas vezes quando você se estressa ou você fica ansioso ou ansiosa, muitas vezes você está lidando com coisas que não são suas. Se você trabalha em um ambiente e ali é um ambiente tóxico, você não tem controle sobre a outra pessoa. Então não vai adiantar você ficar nervosa e estressada. O que a gente pode fazer nesse momento?
colocar o nosso pensamento em outra coisa. Entenda uma coisa, você tem controle sobre você. Poxa, eu estou nesse ambiente, esse ambiente é ruim, esse ambiente é pesado. Mas você pode mudar o que você está sentindo. Você pode começar a pensar em coisas boas para você. Um exemplo, uma coisa que eu aprendi e eu uso isso para minha vida. Eu já estive em ambientes muito tóxicos. Pessoas tóxicas, elas são assim. Só o que elas falam está certo. Se você não concorda, você é diminuída, você ouve palavras que te humilham. Por quê? Porque o tóxico, ele só consegue ter domínio sobre você dessa forma, te diminuindo, fazendo você se sentir fraco, fazendo você se sentir pequeno, para que ele possa te dominar. A paz do Senhor, Rodrigues, seja muito bem-vindo. Mas aí o que eu aprendi? Porque existem situações que você não tem como sair daquele ambiente. Nem sempre dá para você sair do ambiente tóxico. Nem sempre dá para você se afastar daquelas pessoas tóxicas. Nem sempre dá para fazer isso. Mas então o que eu aprendi a fazer? Quando eu vejo que aquela pessoa começa a falar coisas para me atingir, para me entristecer, para me desanimar, naquele momento eu começo a pensar em outra coisa. Sabe quando alguém está falando e você simplesmente está com o pensamento em outro lugar? Isso que eu aprendi a fazer. E a partir daí eu consegui guardar o meu coração e não me entristecer, e não me irritar, e não ficar ansiosa. Entender o quê? Que aquilo que a pessoa está falando é sobre ela. Se é uma pessoa que quer diminuir você para ter domínio sobre você, essa pessoa é uma pessoa tóxica. Mas eu aprendi a fazer uma coisa, a simplesmente, quando essa pessoa está falando, eu já percebi que é para me atingir, eu simplesmente começo a pensar em outra coisa. Sabe quando o meu pensamento está distraído? Eu faço isso. Eu simplesmente lembro do que eu vou ter que fazer no dia, eu começo a pensar em coisas boas e o que acontece? Eu não tomo aquilo para mim. Eu não permito que aquilo pese sobre mim. E é isso que você tem que fazer. Porque nem sempre tem como se afastar desse tipo de pessoa. Mas eu preciso olhar para mim e saber qual é a minha necessidade. Porque antes eu me ofendia com facilidade. Por quê? Porque pessoas que estavam diante de mim falavam certas coisas para que eu me sentisse para baixo. Talvez isso possa acontecer com você em algum momento. Mas eu superei isso quando eu aprendi, quando eu entendi, não, deixa essa pessoa, eu não tenho controle sobre ela. Não adianta eu querer mudar esta pessoa. Não posso mudar essa pessoa, mas eu posso mudar a mim mesma. Eu posso me tornar uma pessoa mais forte. Eu posso guardar o meu coração. Então é isso que você precisa entender. Você nunca vai controlar o outro, mas você pode se controlar. Você pode aprender a colocar o seu pensamento naquilo que é bom. Ou às vezes você está num ambiente de pessoas que dizem assim: você é uma sonhadora, é bobeira isso que você está fazendo, isso não vai dar em nada. Então, o que eu entendo, o que você precisa entender é sobre aquela pessoa. Aquela pessoa já passou muitas derrotas na vida. E o que ela está lançando é apenas o ponto de vista dela. Como ela não conseguiu, ela está dizendo que eu não vou conseguir, mas não é sobre a minha vida. É por isso
que eu não posso carregar em mim essa ansiedade ou esse estresse. Porque é sobre ela, não é sobre mim. Não é porque deu errado para ela que vai dar errado para mim. Então, o que eu tô trazendo hoje para vocês é: não carregue um peso que não é seu. Às vezes você fica triste se sentindo incapaz. É o peso da incapacidade. É o peso de você achar que você não é capaz, mas esse peso não é seu. Alguém lançou em você esse peso, que era dela. Ela passou por derrotas, ela não foi capaz, e ela pegou esse peso e jogou em você. Então tem pesos que não são seus. Aprenda isso. Tem pesos que não são meus. Se você já teve experiências ruins no seu passado, muitas vezes, porque eu sou terapeuta, então eu atendo vários casos, e eu atendo muitos casos, infelizmente, mas tudo tem uma solução. De pessoas que se sentiram rejeitadas pela mãe, ou às vezes pelo pai. E essa pessoa hoje, ela se rejeita, ela não se sente amada, ela não se sente merecedora do que é bom. Mas o que eu falo? Esse peso não é seu. Os seus pais passaram por situações dolorosas e mesmo sem querer, sem intenção, transmitiram isso para você. Isso não quer dizer que é o seu peso. É o peso deles. É a dor deles. E por isso eu aplico técnicas de reprogramação mental, onde a pessoa diz assim: eu não vou carregar a sua dor. Eu não vou carregar a sua dor. Porque às vezes a pessoa ela está carregando a dor do pai, a dor da mãe, a dor da avó, a dor da tia. Não é a dor dela. Não é a sua dor. Às vezes você carrega uma dor que não é sua. Bom dia, Moisés. Bom dia, João. Bom dia, Benê, Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Então, isso que nós vamos sair dessa live hoje com esse entendimento. Eu não vou carregar um peso que não é meu. Qual é a minha responsabilidade? Cuidar da minha vida. Essa é minha responsabilidade. O que aconteceu comigo quando eu era criança não era responsabilidade minha. Não era responsabilidade sua. Nós éramos crianças. Mas hoje nós somos adultos. Então, não vai adiantar eu ficar: na minha infância o fulano fez isso comigo, o Beltrano fez isso comigo. Eu não preciso mais carregar esse peso. O que essa pessoa fez foi porque foi o que ela aprendeu. Hoje eu sou adulto. Hoje eu vou aprender coisas novas. Hoje eu vou aprender a cuidar de mim. Entenda isso. Pessoas que foram rejeitadas, que não receberam amor, que não receberam carinho, elas não conseguem se amar. Teve pessoas que eu falei: olha, você vai para frente do espelho e vai dizer assim, olhando nos seus olhos: eu te amo. Sabe o que essa pessoa me respondeu? Eu não consigo. É forte ou não é? Ela disse: eu não consigo. Parece simples, parece bobagem, mas é uma dor que a pessoa carrega. Quando ela olha para a imagem dela, ela não gosta. Sabe por que ela não gosta? Porque como ela foi rejeitada, o que ela entende? O que está dentro da mente dela? Eu sou feia. Eu não sei fazer nada certo. Então, quando ela olha para ela, ela não gosta dela. Por quê? Porque ela entende assim, na mente dela, ficou um trauma lá, ficou uma trava mental. Poxa, se essa pessoa que era para me amar não me amou, então tem alguma coisa errada comigo? Então ela se olha e vê defeitos.
erros. E ela se fecha, e ela perde oportunidades, e ela fica com a vida travada, a vida financeira trava. Por quê? Porque ela não consegue desenvolver profissionalmente. Se ela tiver que falar em público, ela já não fala. Se ela tiver que fazer uma coisa, ela procrastina, porque ela tem medo que vão criticar, que vão rejeitar. Mas tudo isso é porque ficou gravado na mente dela essas lembranças de rejeição. Mas o que precisa fazer? Como que eu resolvo isso? Através da reprogramação mental. Por quê? Porque você age de acordo com o que você foi programada. Programado. O que você aprendeu, você faz. Por quê? Porque existe em você uma programação. Se você foi rejeitada, você se rejeita e rejeita os outros também. Às vezes você afasta de você uma amizade e você não entende por que você fez isso. Você não consegue entender. Por quê? Porque está dentro de você. E o que está dentro só pode ser resolvido com técnicas terapêuticas. É o que eu falo. Às vezes tem pessoas que elas fazem muitos cursos. Ela tem muito conhecimento, mas ela não consegue nem sequer dar uma aula. Agora, você que está aqui comigo, eu te pergunto, como que alguém que já fez vários cursos, várias mentorias, não consegue dar uma aula? Me responde se você pode. Não consegue porque está travado. O que está dentro eu só consigo resolver dentro. Eu posso estudar, posso me formar, posso me vestir bem, posso ser bonita. Mas o meu comportamento está de acordo com o que está dentro de mim, não com o que está fora. Mas está de acordo com o que está dentro. Então, o que tem que ser resolvido é o que está dentro. Quando o que está dentro é resolvido, o que está fora é apenas consequência. E por que tem que reprogramar, Eliana? Porque você foi programada. Você foi programada para ser tímida. Você foi programada para achar que você não consegue, que você é incapaz. Então, preciso o quê? Reprogramar. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente faz uma limpeza mental. A gente passa por técnicas de meditação guiada, de ressignificação, porque você tem que entender que esse peso não é seu. Então, primeiro faz essa limpeza mental. Depois, a gente reprograma a mente, colocando ali um novo aprendizado. Aquele aprendizado que vai fazer com que a sua vida floresça, com que você destrave o seu potencial, com que você se destrave do perfeccionismo, da procrastinação. A Cida está colocando isso mesmo, porque a Cida foi minha aluna e uma aluna muito dedicada. Por que eu falo isso? Porque não adianta eu te ensinar se você não praticar. A prática é sua. E só vai dar resultado se você praticar. Que foi o que a Cida fez. Então é isso que você tem que entender. Pare de carregar um peso que não é seu. Você carrega uma timidez que não é sua. Você carrega uma rejeição que não é sua. Você carrega uma necessidade de ser perfeita que não é sua. Quem está cobrando de você perfeição? Quem um dia cobrou de você perfeição, que hoje você quer que esteja tudo perfeito? Hoje você quer tudo perfeito para você tomar uma atitude. Sabe por quê? Porque você foi muito cobrada. Você foi muito cobrada na sua infância e hoje você tem medo de errar. Sabe por quê? Porque um erro seu te trazia muitas consequências dolorosas. E hoje você está travada, você não toma atitude, porque você tem medo de errar. E a Cida colocou, eu sempre
falo um passo todos os dias, é exatamente um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu tenho uma aluna minha que o problema dela era ansiedade. E eu fiquei tão feliz que ela mandou uma mensagem para mim assim, falando assim, poxa, eu sempre ouvi assim, ela falou para mim, eu sempre ouvi assim, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Ela disse que ela sempre ouviu isso. Mas ela dizia assim, tá, mas como eu vou fazer o que tem que ser feito? Se eu não consigo fazer? Como que eu vou fazer o que precisa fazer se eu não consigo fazer? Aí ela falou, mas depois das técnicas que você passou, foi que eu entendi. Que quando eu acordo, eu tenho que cuidar de mim primeiro. Então a minha ansiedade era saber que eu tinha tanta coisa para fazer. Hoje eu acordo, ela fala, eu cuido de mim primeiro. Eu olho para mim, eu falo para mim, um dia de cada vez. Então ela era muito ansiosa. Então o que ela fala? Um dia de cada vez. E isso, o coração dela se acalma. Então ela aprendeu a se acolher. Por quê? Porque ela passou situações na infância que a mãe sempre deixava ela para trás, porque a mãe, né, é sem maldade, mas a mãe sempre estava com pressa, e ela era pequenininha, ela não conseguia alcançar a mãe. Então ela se tornou uma adulta ansiosa, tudo correndo, tem que fazer tudo correndo. E ela se entristecia com isso, porque na hora de fazer tudo correndo, ela se atrapalhava. E aí ela entendeu que esse peso não era dela. Esse peso que ela carregava era da mãe dela. Então hoje ela se acolhe, hoje ela se cuida. E hoje ela consegue fazer as coisas de forma organizada. Porque a ansiedade não vinha dela. A Cida disse, exemplo aqui, estou me arrumando para ir trabalhar e ouvindo você. Não tive como parar para falar um pouquinho. É isso mesmo. A gente tem que sempre entender, é um passo de cada vez. Então quero que você guarde isso, não carregue peso que não é seu. E até o seu peso, se você quiser minha ajuda, eu vou te ajudar a se livrar desse peso. Porque Deus fez você para ter uma vida leve. O fardo de Deus é leve, não é pesado. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Se você quiser minha ajuda, entre em contato comigo, porque você precisa disso. Aprender a se cuidar, a dar para você aquilo que um dia ninguém deu. O carinho que você não recebeu. Você pode se dar esse carinho. E se tornar uma pessoa amorosa. Você fala, Eliana, eu sou fria, sabe? Eu sou seca, eu sou fria. É um peso que você carrega que não é seu. Você aprendeu a ser assim. Você foi programada para ser assim. Mas a partir do momento que você reprograma a sua mente, você passa a ter novos comportamentos, novos resultados. E ser a pessoa que você realmente quer ser. Incrível, uma das minhas alunas, eu falei assim, porque quando a pessoa chega, eu falo, qual é o seu objetivo? E ela disse assim, eu quero ser eu. Olha que forte, ela disse, eu quero ser eu. Por quê? Porque ela percebia que ela vivia situações repetidas de outras pessoas, mas ela queria viver a vida dela. Ela queria uma nova vida. E é isso que ela tem agora. Então eu te convido para andar junto comigo. Entre no meu direct. Eu tenho um grupo chamado Seja Protagonista. Está no link da bio esse grupo. Entra nesse grupo. Vamos andar juntas. E aí, se você quiser fazer essa mentoria comigo, então você vai falar comigo no particular. Por quê? Porque é uma mentoria individual. Ela é individual para quê?
para que eu possa dar o meu tudo para você e o seu tudo para mim. Na mentoria individual, você pode se abrir, o outro não vai ouvir o que está acontecendo com você. Você vai ter toda a minha atenção para você. E aí você vai começar assim, a aprender a cuidar de você, a entender o seu valor e a escrever uma nova história. Gratidão a todos e pegue aqui nas minhas mãos, vamos andar juntas e escrever uma nova história. Beijos!